O calor pressionava de cima como um peso que ela sentia nos ossos, e Maia limpou o suor da testa com as costas da mão, deixando uma mancha de poeira na pele. O ar parecia denso, pesado, vibrando sobre o asfalto e tornando cada respiração um esforço. Tinha apenas 12 anos, mas carregava-se com a exaustão cuidadosa de alguém muito mais velho, alguém que aprendera cedo demais que o mundo não oferecia gentileza gratuitamente. Era uma mercadoria rara, a ser conquistada com esforço ou, mais frequentemente, a ser vivida sem. Seus pés descalços moviam-se lentamente pelo pavimento escaldante, os dedos enegrecidos pela fuligem de caminhar por aquelas ruas desde o amanhecer, uma jornada que começava antes mesmo que o sol se dignasse a aparecer por completo no horizonte. A pequena cesta de palha que carregava continha talvez 2 dúzias de balas de caramelo caseiras, cada uma embrulhada em retalhos de papel manteiga. Cada pedaço representava horas de trabalho em sua cozinha apertada, um cubículo onde o calor do fogão competia com o do dia. O açúcar fora cuidadosamente racionado, a manteiga comprada com moedas que ela mendigara de estranhos na semana anterior, moedas que pesavam em sua mão como pequenos fracassos. Seu estômago estava vazio desde a noite anterior, uma dor surda que ela aprendera a ignorar, um lembrete constante de sua precariedade. Ela mantinha os olhos fixos na fileira de casas à frente, cada uma maior e mais imponente que a anterior, um desfile de opulência que a fazia sentir-se ainda menor. Este bairro existia em um mundo diferente do seu. Os gramados aqui se estendiam largos e impossivelmente verdes, com irrigadores girando preguiçosamente sob o sol da tarde, e as casas se erguiam atrás de portões altos como fortalezas construídas para manter pessoas como ela do lado de fora. O contraste era tão gritante que chegava a ser físico, uma barreira invisível que a separava não apenas da riqueza, mas de uma sensação de segurança e paz que ela só podia imaginar. Ela já havia batido em 17 portas naquele dia. A maioria se recusou a abrir, o silêncio do outro lado sendo uma resposta mais cortante do que qualquer palavra. 3 se entreabriram apenas o suficiente para que olhos desconfiados a espreitassem antes de dispensá-la com um aceno de cabeça curto e definitivo. Um homem gritara com ela para ir embora antes que ele chamasse a polícia, sua voz carregada de um desprezo que a fez encolher-se por dentro, embora seu rosto permanecesse impassível. Ela não chorou. Sua mãe a ensinara que lágrimas não resolviam nada, que a sobrevivência exigia uma espinha dorsal de ferro, e Maia havia internalizado essa lição completamente, transformando-a em uma armadura contra as pequenas e grandes crueldades do dia a dia. Sua mãe estava em casa agora, fraca demais para ficar de pé sem ajuda, seu corpo consumido por uma doença que elas não podiam tratar adequadamente. Os remédios que a clínica havia receitado custavam mais do que ganhavam em um mês, uma piada cruel que o médico entregou com um olhar de pena que Maia odiou. Sua avó estava no hospital há 3 semanas, sua condição piorando a cada dia que passava, e as contas se acumulavam como nuvens de tempestade em um horizonte do qual não podiam escapar. Cada conta que chegava pelo correio era um pedaço de papel que parecia pesar 1 tonelada. Maia vendia essas balas porque era a única coisa que sabia fazer, a única maneira que podia contribuir, a única habilidade que sua mãe, em dias melhores, lhe passara. E ela caminhava por essas ruas ricas porque tempos desesperados exigiam medidas desesperadas. Ela não pensava na injustiça de tudo aquilo, pois pensar nisso era um luxo que poderia quebrá-la. Ela simplesmente colocava um pé na frente do outro e continuava se movendo, um passo de cada vez, o ritmo de sua sobrevivência.
O portão apareceu à sua frente como algo saído de um livro de contos de fadas, de ferro forjado pintado de preto brilhante, e além dele se estendia uma entrada de carros que serpenteava por jardins bem cuidados em direção a uma casa que parecia menos um lar e mais um monumento. Era uma declaração de poder e riqueza, projetada para intimidar. Maia parou de andar. Sua respiração ficou presa no peito. Ela já tinha visto riqueza antes, vislumbrado através de janelas de carros e atrás de vidros de restaurantes. Mas isso era diferente. Era uma riqueza que se anunciava sem vergonha, que se espalhava por hectares de terra, como se o próprio espaço pudesse ser possuído e acumulado. A casa se erguia a 3 andares de altura, colunas brancas emoldurando uma enorme porta da frente, janelas brilhando ao sol do fim da tarde como olhos vigilantes. Por um momento, ela considerou passar direto, convencida de que ninguém ali compraria balas de uma criança suja. Mas então pensou na respiração ofegante de sua mãe, na mão frágil de sua avó apertando a sua na última visita, e caminhou para a frente, o medo sendo superado pela necessidade. Seu dedo pressionou o pequeno botão ao lado do portão. Uma campainha soou em algum lugar profundo da propriedade, eletrônica e aguda, e Maia esperou. Segundos se estenderam no que pareceram minutos. O calor continuava a oprimi-la, o sol batendo em sua nuca. Uma gota de suor escorreu por sua espinha por baixo do vestido desbotado. Ela mudou a cesta para o outro braço, sentindo os músculos protestarem, e estava prestes a se virar, a aceitar mais uma derrota, quando ouviu passos se aproximando, sapatos duros contra a pedra, e então o mecanismo do portão estalou e começou a se abrir lentamente, como a boca de uma grande fera. O homem que apareceu diante dela era alto e ereto, seus ombros quadrados dentro de um terno de carvão perfeitamente cortado. Seu rosto tinha o tipo de simetria que sugeria boa criação e melhor nutrição. Mandíbula forte e barbeada, cabelo escuro penteado para trás, sem um fio fora do lugar. Seus olhos a estudaram com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Surpresa, talvez. Confusão. Ele parecia alguém que pertencia a salas de reuniões e restaurantes caros, não parado em um portão conversando com uma criança que vendia balas. Maia engoliu em seco, a boca repentinamente seca, e forçou-se a falar, a voz de vendedora que ela praticava mentalmente. Senhor, gostaria de comprar umas balas de caramelo para ajudar minha avó? Sua voz saiu mais baixa do que pretendia, mas clara o suficiente. Ela ergueu a cesta para que ele pudesse ver os pedaços embrulhados lá dentro, o pequeno tesouro que representava sua esperança para o dia. David Thornhill estava a caminho de seu escritório quando a campainha do portão soou. Ele não estava esperando ninguém, e sua equipe doméstica normalmente cuidava de quaisquer entregas ou visitantes, mas algo o compeliu a atender ele mesmo. Talvez fosse a inquietação que o atormentara o dia todo, a vaga insatisfação que nenhuma quantidade de trabalho parecia curar, um vazio que o acompanhava há anos. Agora, ele estava parado, olhando para uma criança que parecia estar a pelo menos 2 refeições de uma nutrição adequada. Seu vestido remendado e desbotado pelo sol. Seus pés descalços e sujos, e sentiu um aperto no peito que não conseguiu identificar. Não era pena, não exatamente. Era algo mais profundo, uma ressonância perturbadora. Espere aqui, disse ele, sua voz saindo mais ríspida do que pretendia. Ele se virou e caminhou de volta para a casa, deixando o portão aberto atrás de si. E Maia o observou desaparecer pela enorme porta da frente. Ela ficou muito quieta. O portão permanecia aberto. O homem não lhe dissera para ir embora. Era um limbo de incerteza. Ela podia ver a borda da casa de onde estava, vislumbrar o gramado bem cuidado e os arbustos floridos que ladeavam a calçada. E a curiosidade a puxou como uma força física.
Ela deu um passo cuidadoso para a frente, testando a fronteira invisível. Depois outro. Nenhum alarme soou. Ninguém apareceu para mandá-la embora. O interior da propriedade a chamava, e Maya se viu movendo-se para mais perto, atraída por uma mistura de admiração e ousadia imprudente que ela raramente se permitia sentir. A porta da frente fora deixada ligeiramente entreaberta. Pela abertura, ela pôde vislumbrar um piso de mármore, de cor creme e polido, até um brilho espelhado, e a borda do que parecia ser uma mesa ornamentada, segurando um vaso de flores frescas. O ar que saía de dentro era fresco, climatizado a uma temperatura que ela só experimentara em shoppings quando era mais jovem, antes que as coisas ficassem tão difíceis. Ela hesitou no limiar. Isso era errado. Ela sabia que era errado. Ela não deveria entrar sem ser convidada. Mas o homem havia deixado a porta aberta, deixado o portão aberto, e uma parte dela raciocinou que se ele realmente quisesse que ela ficasse do lado de fora, teria fechado ambos atrás de si. Era uma lógica tênue, nascida do desespero e da curiosidade infantil. Maya entrou. A frieza a atingiu imediatamente, arrepiando sua pele aquecida pelo sol. O hall de entrada se estendia diante dela como uma galeria de museu, as paredes pintadas de um marfim suave e decoradas com pinturas a óleo em molduras douradas. O chão sob seus pés sujos brilhava tanto que ela podia ver seu reflexo, distorcido e vacilante. Um lustre pendia do teto, gotas de cristal capturando a luz de janelas que ela não conseguia ver. Tudo cheirava a limpeza, a polidor de móveis e flores frescas e dinheiro. Ela avançou lentamente, com os olhos arregalados, absorvendo detalhes que pareciam impossíveis. Uma mesa lateral com pernas esculpidas como patas de leão. Um espelho emoldurado no que poderia ser ouro de verdade. Um corredor que levava mais para dentro da casa e, ao longo desse corredor, fotografias. Ela caminhou em direção a elas sem querer. Seus pés a carregaram para a frente, enquanto sua mente permanecia atordoada pela opulência que a cercava. As fotografias estavam penduradas em um arranjo cuidadoso, imagens em preto e branco misturadas com coloridas, e seus olhos se moveram de moldura em moldura sem realmente vê-las, até que, de repente, eles focaram em uma e sua respiração parou completamente. A fotografia não era grande, talvez 20 por 25 centímetros, e estava pendurada no final do corredor em uma moldura de ouro escovado. A imagem mostrava uma versão mais jovem do homem que acabara de sair, seu rosto menos marcado pelo tempo, mas inconfundivelmente o mesmo. E ao lado dele estava uma mulher. A mulher era jovem, talvez no início dos 20 anos, seu cabelo escuro preso para trás do rosto, seu sorriso radiante e genuíno, e ela segurava o braço do homem com óbvio afeto. A mulher era sua mãe. Não havia absolutamente nenhuma dúvida na mente de Maya. Ela vira fotografias suficientes de sua mãe de antes, da época em que as coisas eram diferentes, para reconhecer aquele rosto, o formato dos olhos, a curva da boca, a pequena pinta no osso da bochecha esquerda. Era Rachel, sua mãe, mais jovem, saudável e feliz de uma maneira que Maya nunca testemunhara pessoalmente. Suas pernas ficaram fracas. A cesta escorregou de seu aperto e caiu no chão com um baque suave, pedaços de caramelo se espalhando pelo mármore imaculado. Maya não notou. Todo o seu foco permaneceu fixo na fotografia, sua mente correndo por perguntas impossíveis. Por que a foto de sua mãe estaria pendurada nesta casa? Por que ela estaria fotografada com este homem rico? Sua mãe lhe dissera tantas vezes que seu pai havia morrido antes de ela nascer, que não havia outros parentes, que elas não tinham ninguém além uma da outra e de sua avó. Mas aqui estava a evidência de algo totalmente diferente, algo escondido, e Maya sentiu as fundações de seu entendimento começarem a rachar, o mundo que ela conhecia se desfazendo.
David voltou do interior da casa com várias notas dobradas na mão, mais do que as balas valiam, muito mais, porque algo no desespero óbvio da criança o atingira. Ele daria o dinheiro a ela, compraria a cesta inteira se necessário, e talvez acrescentasse um pouco mais para as despesas médicas que ela mencionara. Mas quando ele entrou no corredor e viu onde ela estava, viu o que ela estava olhando, o dinheiro escorregou de seus dedos e flutuou para o chão, despercebido. A menina estava congelada diante da fotografia de Rachel, sua Rachel. A mulher que ele amara com cada fibra de seu ser, a mulher com quem ele estava preparado para se casar, a mulher que fora tirada dele há mais de uma década em um acidente de carro que o deixara oco por dentro. Ele a pranteara adequadamente, comparecera ao funeral, passara anos aprendendo a viver com a dor, e ainda assim, aqui estava esta criança, olhando para a imagem dela como se a reconhecesse. "Por que a foto da minha mãe está na sua casa?" A voz de Maya saiu fina e trêmula, mal passando de um sussurro. David ouviu as palavras, mas elas não fizeram sentido imediatamente. Seu cérebro lutou para processá-las. Sua mãe. Esta criança estava alegando que Rachel era sua mãe. Mas Rachel estava morta. Rachel morrera há 12 anos. O funeral fora de caixão fechado, mas sua mãe cuidara de todos os arranjos, mostrara-lhe a certidão de óbito, guiara-o por aqueles meses sombrios com a firme insistência de que ele precisava seguir em frente. Ele confiara nela completamente. Mas agora esta menina estava diante dele, alegando algo impossível. Ele deu um passo mais perto. Sua boca se abriu, mas nenhum som emergiu. Ele encarou o rosto da criança, realmente olhou para ela pela primeira vez e sentiu algo frio se espalhar por seu peito. O formato de seu nariz, a linha de sua mandíbula, a maneira como suas sobrancelhas se juntavam quando estava chateada. Ela se parecia com Rachel. Meu Deus, ela se parecia exatamente com Rachel. "Qual é o seu nome?" A pergunta saiu rouca. "Maya", respondeu ela, ainda olhando para a fotografia. "Maya Brennan. E o nome da sua mãe?" Ele já sabia a resposta, mas precisava ouvi-la de qualquer maneira. "Rachel Brennan." O corredor pareceu inclinar-se ao seu redor. David agarrou a borda de uma mesa de console para se firmar, seus nós dos dedos ficando brancos. Rachel Brennan. O mesmo nome. Não podia ser coincidência. Não podia ser algum erro bizarro. Mas como? Como Rachel poderia estar viva? Como ela poderia ter uma filha desta idade? A menina parecia ter 11 ou 12 anos, o que significaria que ela nascera na época em que Rachel supostamente morrera. O que significava que Rachel poderia estar grávida quando desapareceu. Ele se moveu para a cadeira mais próxima e afundou nela sem graça, suas pernas simplesmente cedendo sob ele. Suas mãos subiram para cobrir o rosto e ele ficou assim por vários longos segundos, seu mundo inteiro se reorganizando em torno desta nova informação impossível. Quando ele finalmente baixou as mãos e olhou para Maya novamente, ela o observava com olhos grandes e assustados, seu corpo tenso como se estivesse pronto para correr. "Esta mulher", disse ele com a voz instável, "era minha noiva. Ela morreu há mais de 12 anos. Ela é minha mãe", disse Maya com firmeza, apesar do medo em seus olhos. "Ela não morreu. Ela está doente agora, mas está viva." As palavras o atingiram como golpes físicos. Ele tentou se levantar, tentou alcançá-la, tentou dizer algo que fizesse sentido, mas o medo de Maya venceu. Ela agarrou sua cesta do chão, apanhou os pedaços de bala espalhados com as mãos trêmulas e correu. Seus pés descalços bateram no chão de mármore, enquanto ela fugia em direção à porta aberta, e David se lançou atrás dela tarde demais. No momento em que ele alcançou a entrada da frente, ela já estava passando pelo portão, já correndo pela rua, com sua cesta agarrada ao peito, e nenhum chamado seu a faria parar. David ficou na porta, respirando com dificuldade, seu coração martelando contra as costelas. A rua além do portão se estendia vazia em ambas as direções.
o sol da tarde lançando longas sombras sobre o pavimento. A menina se fora, mas a verdade que ela trouxera consigo permanecia, pesada e inegável. Ele voltou para dentro lentamente, fechou a porta e encostou-se nela. Seus olhos se moveram para a fotografia ainda pendurada na parede, o sorriso de Rachel congelado naquele momento de felicidade que eles haviam compartilhado antes de tudo desmoronar. Se o que a menina disse era verdade, se Rachel não morrera, se em vez disso ela desaparecera e criara uma filha sozinha, então tudo o que ele acreditava sobre o passado era uma mentira. E se era uma mentira, alguém a construíra deliberadamente. Alguém queria que ele acreditasse que Rachel estava morta. Alguém orquestrara seu desaparecimento e depois o encobrira com documentos falsos e um funeral fabricado. Sua mãe. A percepção caiu em sua mente como uma pedra em água parada. Sua mãe fora quem lhe trouxera a notícia da morte de Rachel. Sua mãe cuidara de todos os arranjos. Sua mãe lhe mostrara o atestado, organizara a cerimônia, certificara-se de que ele nunca visse o corpo. Sua mãe nunca gostara de Rachel, a considerava inadequada, deixara sua desaprovação clara em todas as oportunidades. E se ela tivesse feito algo imperdoável? E se ela tivesse afugentado Rachel, a ameaçado, a subornado, a feito desaparecer? O pensamento o deixou enjoado, mas ele não podia descartá-lo. David se afastou da porta e caminhou pela casa até seu escritório, sua mente em turbilhão. Ele precisava encontrar Maya novamente. Ele precisava saber tudo. Ele precisava entender o que acontecera e por que Rachel o deixara acreditar que estava morta. Mas mais do que tudo, ele precisava saber se aquela criança era sua filha. O tempo batia. A semelhança estava lá. Se Rachel estava grávida quando desapareceu, se ela carregou sua filha e a criou sozinha na pobreza, enquanto ele vivia nesta mansão cercado por um luxo vazio, então ele perdera mais do que apenas a mulher que amava. Ele perdera anos com uma filha que nunca soube que existia. Ele pegou seu telefone e discou para seu chefe de segurança. Quando o homem atendeu, David falou com uma calma forçada. Preciso que você encontre alguém. Uma menina por volta dos 12 anos, vendendo balas nos bairros. O nome dela é Maya Brennan. Preciso saber onde ela mora, com quem mora, tudo. É preciso que seja feito discretamente. O chefe de segurança não fez perguntas, simplesmente confirmou que entendera e começaria imediatamente. David encerrou a chamada e afundou em sua cadeira de escritório. A fotografia em sua mesa o mostrava apertando a mão de algum dignitário em um evento de caridade, ambos sorrindo para a câmera, e ele encarou seu próprio rosto sem reconhecimento. Ele construíra esta vida depois de perder Rachel, se jogara no trabalho e na expansão dos negócios, acumulara riqueza, propriedades e influência, e nada disso preenchera o vazio que ela deixara para trás. Agora ele descobria que aquele vazio fora fabricado, que sua dor fora baseada em uma mentira, e a raiva que crescia dentro dele não tinha para onde ir, porque a pessoa mais provavelmente responsável já estava morta. Sua mãe falecera há 2 anos, levando seus segredos com ela. Maya correu até seus pulmões arderem e suas pernas tremerem, e então continuou correndo. O bairro rico deu lugar a ruas de classe média que gradualmente se transformaram nos quarteirões surrados que ela conhecia como lar. Ela não diminuiu a velocidade até chegar ao beco estreito ao lado do prédio onde ela e sua mãe moravam, e então se encostou na parede de tijolos ásperos e ofegou por ar. Sua mente não conseguia parar de repassar o que vira, a fotografia, a reação do homem, a maneira como ele a olhara como se ela fosse um fantasma. Ele dissera que sua mãe era sua noiva. Ele dissera que ela morrera. Mas sua mãe estava viva. Sua mãe sempre estivera viva. Então, por que este homem rico acreditava no contrário?
Ela subiu as escadas para o apartamento do terceiro andar lentamente, suas pernas pesadas de exaustão e confusão. A porta estava destrancada porque a fechadura estava quebrada há meses e elas não tinham nada que valesse a pena roubar de qualquer maneira. Lá dentro, o único cômodo que servia de cozinha, quarto e sala de estar parecia sufocante, apesar das janelas abertas. Sua mãe estava deitada no colchão fino no canto, sua respiração superficial, seu rosto pálido contra o travesseiro encardido. Maya foi para o lado dela e se ajoelhou, colocando uma mão no braço de sua mãe. "Mãe?" sussurrou ela. Os olhos de Rachel se abriram lentamente. Ela conseguiu um sorriso fraco. "Você vendeu alguma coisa, querida?" Maya balançou a cabeça. A mentira veio facilmente porque a verdade era muito grande, muito complicada. "Não muito, mas vou tentar de novo amanhã." Ela não mencionou a mansão. Não mencionou a fotografia ou o homem que a olhou com tanto choque. Algo dentro dela entendeu que dizer aquelas palavras em voz alta mudaria tudo. Abriria segredos que sua mãe passara anos mantendo selados, e Maya ainda não estava pronta. Ela precisava de tempo para pensar. Tempo para entender. Então, ela não disse nada, apenas segurou a mão de sua mãe e ouviu sua respiração ofegante até que o sono as levou a ambas. Os dias passaram. A equipe de segurança de David vasculhou as seções mais pobres da cidade, fazendo perguntas em mercados, clínicas e esquinas, mas Maya havia desaparecido tão completamente como se nunca tivesse existido. David ficava cada vez mais frustrado, incapaz de trabalhar, incapaz de pensar em outra coisa senão no mistério que aquela garota representava. Ele andava de um lado para o outro em seu escritório à noite, olhando para a fotografia de Rachel, lembrando-se de cada detalhe do tempo que passaram juntos. Eles se conheceram em um evento de caridade. Ela estava trabalhando como garçonete, movendo-se pela multidão com graça praticada, e algo nela chamou sua atenção imediatamente. Não apenas sua beleza, embora ela fosse linda, era algo mais profundo, um calor em seus olhos, uma gentileza na maneira como falava com as pessoas. Ele encontrou desculpas para falar com ela durante toda a noite e no final da noite a convencera a deixá-lo levá-la para jantar. Sua mãe desaprovou desde o início. Rachel não vinha de família importante. Não tinha conexões, nenhuma educação além do ensino médio, nenhuma perspectiva. Mas David não se importara. Pela primeira vez em sua vida cuidadosamente controlada, ele sentira felicidade genuína. Eles namoraram por 18 meses. Ele a pedira em casamento em uma praia ao pôr do sol, dera-lhe um colar com um pingente em forma de coração e uma pedra azul, e quando ela dissera sim, ele acreditara que o futuro deles estava seguro. Mas então a oposição de sua mãe se intensificou. Houve discussões, ameaças disfarçadas de preocupações, e Rachel se tornara mais quieta, mais retraída. Ele atribuíra isso ao estresse do casamento, garantira a ela que tudo ficaria bem quando se casassem. E então, uma manhã, ela simplesmente se fora, sem bilhete, sem explicação. Sua mãe viera até ele uma semana depois com a notícia do acidente, e ele nunca questionara por quê. Por que o faria? Por que sua própria mãe mentiria sobre algo assim? Agora ele sabia por quê. Porque Rachel estava grávida e sua mãe teria visto isso como a ameaça final, a armadilha final. Ela teria feito qualquer coisa para separá-los e aparentemente tivera sucesso além do que ele imaginara ser possível. David foi para a propriedade de sua mãe no 7º dia de busca. A casa estava fechada desde sua morte, mantida por uma empresa de administração de imóveis, e ele não a visitava há meses. Ele entrou com a chave que ainda carregava e caminhou por cômodos que cheiravam a poeira e móveis antigos. Tudo permanecia exatamente como estava.
Sua mãe fora uma mulher de hábitos de ordem e a evidência de seu controle se estendia a cada canto deste lugar. Ele começou a procurar metodicamente, abrindo gavetas e examinando armários, procurando por qualquer coisa que pudesse confirmar suas suspeitas. Em seu escritório particular, trancada em uma gaveta de sua mesa, ele encontrou uma pasta. Dentro havia documentos que fizeram seu sangue gelar. Um contrato assinado por Rachel, concordando em deixar a cidade e nunca mais contatá-lo em troca de uma quantia em dinheiro. Uma certidão de óbito falsificada. Cartas de um advogado detalhando os arranjos. E, no fundo, uma nota na caligrafia de sua mãe. Cuidei do problema da garota. Ela não será um problema. David leu aquelas palavras 3 vezes, cada vez sentindo a raiva crescer mais em seu peito. Sua mãe sabia que Rachel estava grávida. Sabia e a afugentara mesmo assim. A ameaçara para que assinasse a renúncia a todo o seu futuro, e então fabricara uma mentira elaborada para garantir que ele nunca a procurasse. Ele levou a pasta consigo quando saiu da casa. Não trancou a porta atrás de si. Entrou em seu carro, voltou para sua própria propriedade e sentou-se em seu escritório, olhando para a evidência da crueldade de sua mãe, até que a escuridão caiu do lado de fora das janelas. Quando seu telefone finalmente tocou com notícias de sua equipe de segurança, ele atendeu imediatamente. "Nós a encontramos", disse o chefe de segurança. "A garota. Ela mora em um prédio de apartamentos no distrito da Ribeira, 3º andar. Temos o endereço." A mão de David se apertou no telefone. "Bom, não se aproximem. Apenas mantenham o local sob observação e me avisem se algo mudar." Ele encerrou a chamada e sentou-se em silêncio. Agora que sabia onde encontrá-la, sentiu-se subitamente incerto. Como ele abordaria isso? O que ele diria? Ele não podia simplesmente aparecer e exigir respostas. A garota já fugira dele uma vez. Mas ele tinha que fazer alguma coisa. Ele tinha que saber a verdade. Maya continuou a vender balas, embora seu coração não estivesse mais nisso. Ela se movia pelas ruas mecanicamente, oferecendo suas mercadorias sem esperança. E na maioria dos dias não vendia nada. Sua mente continuava voltando para a mansão, para a fotografia, para o rosto chocado do homem. Ela queria conversar com sua mãe sobre isso, mas o medo a impedia. Medo de que fazer perguntas machucaria sua mãe, desenterraria um passado que Rachel claramente queria manter enterrado. Então, Maya permaneceu em silêncio e o peso dos segredos a pressionava. Uma tarde, enquanto caminhava para casa com sua cesta vazia, ela o viu. O homem da mansão. Ele estava parado na esquina de sua rua, claramente deslocado em suas roupas caras, e quando seus olhos se encontraram à distância, ela congelou. Ele não fez nenhum movimento em sua direção. Apenas ficou lá observando, e depois de um longo momento ele levantou uma mão em um pequeno aceno. Maya não acenou de volta. Ela se virou e correu para seu prédio, subiu as escadas e invadiu o apartamento onde sua mãe estava descansando. "Ele está aqui", ela ofegou. "O homem da mansão. Ele nos encontrou." Os olhos de Rachel se arregalaram de terror. Ela lutou para se sentar, seus braços finos tremendo com o esforço. "Que homem? Do que você está falando?" E então Maya contou tudo a ela. A mansão, o portão, a fotografia na parede, a reação do homem quando ela disse que Rachel era sua mãe, as outras fotografias que ele lhe mostrara, incluindo uma onde Rachel usava o colar que ela ainda usava todos os dias, mesmo agora. Tudo saiu em uma torrente de palavras, e Rachel ouviu com a mão pressionada na boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando Maya terminou, o silêncio encheu o apartamento. Rachel olhou para a filha com uma expressão de tanta dor e arrependimento que Maya sentiu seus próprios olhos começarem a arder com lágrimas. "Aquele homem", disse Rachel lentamente, "é David Thornhill. Ele foi o amor da minha vida. Nós íamos nos casar, e ele é seu pai." Maya olhou para a mãe, incapaz de falar.
A verdade que ela suspeitava, a verdade que ela esperava contra toda esperança que fosse real, acabara de ser confirmada. O homem rico na mansão era seu pai, o que significava que sua mãe mentira para ela por toda a sua vida, sobre ele estar morto. Por quê? A palavra saiu quebrada. Por que você não me contou? Por que disse que ele morreu? Rachel fechou os olhos. Porque eu estava tentando proteger você. Porque a mãe dele ameaçou nos destruir se eu não desaparecesse. Porque eu pensei que se eu te contasse a verdade, você tentaria encontrá-lo. E eu não podia arriscar o que poderia acontecer se a mãe dele descobrisse que você existia. Mas ela se foi agora, não é? Disse Maya. Você disse que ele estava sozinho naquela casa enorme. Não havia mais ninguém lá. Rachel assentiu lentamente. A mãe dele morreu há 2 anos. Eu soube por antigas conexões. Mas então tanto tempo havia passado. E eu já estava doente. E me convenci de que era melhor deixar as coisas como estavam. Eu nunca imaginei que você o encontraria por acidente. Ele está lá fora agora, sussurrou Maya. Ele está parado na nossa rua. O rosto de Rachel ficou ainda mais pálido. Ela tentou se levantar, mas suas pernas não suportavam seu peso. Maya ajudou a mãe a ir até a janela e elas olharam para baixo juntas. 3 andares abaixo, David Thornhill estava na esquina, com as mãos nos bolsos, olhando para o prédio delas. Mesmo a essa distância, podiam ver a tensão em seus ombros, a maneira cuidadosa como ele se portava, como se estivesse preparado para um impacto. Eu tenho que falar com ele, disse Rachel em voz baixa. Depois de todos esses anos, eu devo isso a ele. David estava parado na esquina há 20 minutos, quando viu movimento em uma janela do 3º andar. 2 figuras, uma pequena e uma mais alta, ambas olhando para ele. Ele reconheceu Maya imediatamente, e a figura mais alta ao lado dela tinha que ser Rachel. Seu coração começou a acelerar. Ele repassara este momento em sua mente repetidamente desde que descobrira a verdade. Imaginara 1000 maneiras diferentes como poderia se desenrolar, mas agora que estava realmente acontecendo, ele se viu paralisado. Então as figuras desapareceram da janela. Alguns minutos depois, a porta da frente do prédio se abriu e Maya emergiu. Ela caminhou em sua direção lentamente, sua expressão cautelosa, e quando o alcançou, parou a alguns metros de distância. Minha mãe quer falar com você, disse ela, mas ela não pode descer. Ela está muito doente. Você tem que subir. David assentiu. Sua garganta parecia apertada. Você me leva até ela? Maya o estudou por um longo momento, como se tentasse decidir se confiava nele. Então, ela se virou e o conduziu para dentro do prédio. As escadas eram estreitas e escuras, a tinta descascando das paredes, e a cada passo, David sentia o abismo entre seu mundo e o delas se alargar. Era aqui que sua filha crescera, nestas paredes manchadas e tábuas quebradas, neste prédio que cheirava a mofo e gordura de cozinha, enquanto ele vivera em uma mansão com mais quartos do que podia usar. A porta do apartamento estava aberta. Maya o conduziu para dentro e David entrou em um espaço pouco maior que o closet de seu quarto. Um cômodo, uma chapa quente em um balcão, um colchão no chão, roupas penduradas em ganchos na parede. E ali, lutando para ficar de pé perto da janela, estava Rachel. Ela não se parecia em nada com a mulher de suas fotografias. Ela envelhecera 20 anos em 12, seu corpo magro a ponto de fragilidade, seu cabelo com mechas de grisalho prematuro, mas seus olhos eram os mesmos. Aqueles olhos que ele amara, agora cheios de medo e dor e algo que poderia ser esperança. Rachel. O nome dela saiu como um mero sussurro. Ela se firmou contra a parede. Olá, David. Eles se encararam através do pequeno espaço. 12 anos de separação, mentiras e dor pairavam entre eles como uma barreira física. Maya se moveu para o lado da mãe, pronta para ampará-la se ela caísse,
e o gesto quebrou algo dentro do peito de David. Esta era sua filha. Esta criança corajosa e cautelosa que sobrevivera na pobreza por causa da crueldade de sua mãe e de sua própria ignorância. Por que você não me contou? A pergunta saiu áspera, apesar de sua tentativa de controle. Por que você me deixou pensar que você estava morta? Os olhos de Rachel se encheram de lágrimas. Porque sua mãe ameaçou me matar se eu não fosse embora. Porque ela disse que se eu te contasse que estava grávida, ela garantiria que eu desaparecesse de verdade. Porque eu estava apavorada e sozinha e pensei que mantê-lo no escuro era a única maneira de manter Maya segura. David sentiu as palavras como golpes. Minha mãe me disse que você morreu em um acidente de carro. Ela me mostrou uma certidão de óbito. Ela organizou um funeral. Eu te pranteei. Passei anos te pranteando enquanto você estava viva. Eu sei. A voz de Rachel falhou. Sinto muito. Eu quis te contar 1000 vezes. Mas eu estava com tanto medo. Medo de quê? Medo de que eu não te protegeria. Medo de que eu não te escolheria em vez da minha mãe. Sua voz se elevou, apesar de seus esforços para manter a calma. Medo de que ela machucasse a Maya, disse Rachel, e as palavras saíram ferozes, apesar de seu estado enfraquecido. Sua mãe deixou claro que se eu ficasse, se eu lutasse, ela encontraria uma maneira de me destruir e a qualquer criança que eu carregasse. Ela tinha dinheiro, poder e conexões. Eu não tinha nada. O que eu deveria fazer? David não tinha resposta. Ele pensou em sua mãe, em sua certeza fria e em sua convicção absoluta de que sabia o que era melhor. Ela teria feito exatamente o que Rachel descreveu. Teria visto uma namorada grávida como um desastre a ser gerenciado e eliminado. A percepção o deixou enjoado. Eu encontrei documentos na casa dela, disse ele em voz baixa. Um contrato que você assinou. Cartas do advogado dela. Eu sei o que ela fez. Rachel assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela me deu dinheiro para ir embora, o suficiente para começar em um novo lugar. Pensei em recusar, mas eu estava grávida, sozinha e apavorada. Então eu peguei e fugi. Mudei meu nome, tentei desaparecer completamente. Quando Maya nasceu, eu disse a ela que você tinha morrido, porque parecia mais fácil do que explicar que sua avó nos mataria se descobrisse que existíamos. David olhou para Maya, que os observava com olhos arregalados. Ela não disse nada, apenas segurou o braço da mãe e esperou. O quanto esta criança fora forçada a entender cedo demais. O quanto ela carregara sem reclamar. Eu quero ajudar, disse ele. Vocês duas, deixe-me ajudar. Rachel balançou a cabeça. Não precisamos de caridade. Não é caridade. Maya é minha filha, você é... Ele parou, sem saber o que Rachel era para ele agora. Sua ex-noiva. A mulher que ele nunca deixara de amar. A mãe de sua filha. Por favor, deixe-me fazer alguma coisa. Rachel olhou para Maya, alguma comunicação silenciosa passando entre elas. Então, ela assentiu lentamente. A avó da Maya, minha mãe, está no hospital. As contas são mais do que podemos pagar. Se você pudesse ajudar com isso, eu ficaria grata. Feito, disse David imediatamente. E seu tratamento médico também, o que você precisar. Eu não quero te dever nada. Você não me deve nada. Eu te devo 12 anos da vida da minha filha. As palavras pairaram no pequeno cômodo. Maya olhou para ele e David viu seus próprios traços refletidos no rosto dela, prova inegável de sua conexão. Ele queria estender a mão, abraçá-la, prometer que tudo seria diferente a partir de agora. Mas ele permaneceu imóvel, sabendo que ganhar a confiança dela levaria tempo. Há uma coisa que preciso saber com certeza, disse ele cuidadosamente. Eu gostaria que fizéssemos um teste de DNA. Não porque eu duvide de você, mas porque preciso ter certeza absoluta. Você concorda com isso?
Rachel hesitou, depois assentiu. Sim, se é isso que você precisa. David pegou seu telefone e fez uma ligação. Em 30 minutos, um serviço de testes particular foi providenciado, amostras coletadas tanto dele quanto de Maya no apartamento apertado. O técnico prometeu resultados em 1 semana. Quando a mulher saiu, um silêncio desconfortável se instalou sobre eles. O que acontece agora? Perguntou Maya com a voz baixa. David olhou para ela e tentou sorrir, embora seu rosto parecesse rígido. Agora nós vamos nos conhecer, se estiver tudo bem para você. Maya olhou para a mãe, que assentiu em encorajamento. Acho que sim, disse Maya. Não era a resposta entusiasmada que ele esperava, mas era um começo. David ficou por mais 1 hora, fazendo perguntas cuidadosas, aprendendo sobre suas vidas. Rachel contou a ele sobre os anos se mudando de um lugar para outro, sempre com medo de que os investigadores de sua mãe os encontrassem. Ela lhe contou sobre os empregos que tivera, as lutas para mantê-las alimentadas e abrigadas, a doença crescente que finalmente a impossibilitara de trabalhar. Maya ouvia em silêncio, e David se perguntava quanto disso ela já sabia e quanto era informação nova. Quando ele finalmente saiu, prometendo voltar no dia seguinte, David desceu as escadas e saiu para o ar da noite, sentindo-se como se tivesse sido virado do avesso. Tudo o que ele pensava que sabia sobre sua vida fora provado falso. Mas por baixo da raiva e da dor, outra coisa estava crescendo: esperança. A esperança frágil e hesitante de que talvez ele ainda pudesse construir algo a partir dos destroços do passado. Ele voltou no dia seguinte com mantimentos, com remédios, com um cheque que cobriria as contas do hospital da mãe de Rachel e mais um pouco. Ele voltou no dia seguinte e no dia depois, cada vez ficando um pouco mais, conversando um pouco mais facilmente. Maya permaneceu cautelosa ao seu redor, mas lentamente começou a se abrir, fazendo perguntas sobre seu trabalho, sua casa e se ele tinha algum animal de estimação. Ele respondia a tudo honestamente, tentando dar a ela o espaço para decidir por si mesma que tipo de relacionamento eles poderiam ter. No 5º dia, ele trouxe o jantar de um restaurante caro, comida demais para 3 pessoas, mas ele não sabia o que pedir. Eles se sentaram no chão do pequeno apartamento porque não havia mesa, e comeram macarrão, legumes assados e pão fresco. E pela primeira vez, David sentiu algo como normalidade começar a surgir. Rachel parecia um pouco mais forte, os remédios que ele providenciara já fazendo diferença. Maya riu de algo que ele disse, uma risada genuína que iluminou seu rosto, e David sentiu seu peito se apertar de emoção. Posso te perguntar uma coisa? Disse Maya enquanto terminavam de comer. Claro, se você é mesmo meu pai, onde você esteve a minha vida inteira? A pergunta foi direta, inflexível e absolutamente justa. David encontrou seu olhar firmemente. Eu não sabia que você existia. Sua mãe e eu fomos separados antes que ela soubesse que estava grávida, e minha mãe garantiu que eu acreditasse que ela tinha morrido. Eu teria estado lá se soubesse. Quero que você acredite nisso. Você acredita nisso, mãe? Perguntou Maya, virando-se para Rachel. Rachel olhou para David com uma expressão que continha emoções demais para nomear. Sim, disse ela finalmente. Eu acredito que ele está dizendo a verdade. Sua avó era muito boa em controlar as coisas, em garantir que tudo acontecesse do jeito que ela queria. Ela parece horrível, disse Maya sem rodeios. Ela era, admitiu David. De muitas maneiras, ela era. Os resultados do teste de DNA chegaram no 8º dia. David abriu o envelope com as mãos trêmulas, embora já soubesse o que diria. Os números na página confirmavam com certeza científica. 99,9% de probabilidade de paternidade. Maya era sua filha. Ele tinha uma filha.
Todos os anos que passara construindo seu império, acumulando riqueza e sucesso, e a coisa mais importante de sua vida, estava crescendo na pobreza a poucos quilômetros de distância, desconhecida e inalcançável. Ele ligou para Rachel imediatamente. Os resultados chegaram. Ela é minha. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Então a voz de Rachel, embargada de emoção: "Eu sei. Posso ir aí?" "Sim." Ele dirigiu mais rápido do que deveria, o envelope apertado em uma mão, seu coração acelerado no peito. Quando chegou ao apartamento e subiu aquelas escadas estreitas, encontrou Rachel e Maya esperando juntas, de mãos dadas. Ele lhes mostrou os resultados e observou o rosto de Maya, enquanto ela lia os números. Viu o momento em que a realidade se instalou em seus ossos. "Então você é mesmo meu pai", disse ela, olhando para ele. "Sim." "O que isso significa? O que acontece agora?" David se ajoelhou para que ficassem cara a cara. "Isso significa que quero fazer parte da sua vida, se você me permitir. Significa que você nunca mais terá que vender balas na rua. Significa que sua mãe receberá os cuidados médicos de que precisa. Significa que você tem uma família, um lar e alguém que irá protegê-la e cuidar de você. É isso que significa." Os olhos de Maya se encheram de lágrimas. "Eu não sei como te chamar. Você pode me chamar de David por enquanto. Nós descobriremos o resto com o tempo." Ela assentiu, limpando o rosto com as costas da mão. David estendeu a mão hesitante e ela entrou em seus braços, deixando-o abraçá-la pela primeira vez como pai e filha. Por cima da cabeça dela, ele encontrou os olhos de Rachel e viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela também. Todos eles haviam perdido tanto, mas talvez, de alguma forma, pudessem começar a reconstruir. David insistiu em tirá-las daquele apartamento imediatamente. Rachel resistiu a princípio, seu orgulho a tornando relutante em aceitar uma ajuda tão dramática, mas quando David destacou que sua saúde contínua exigia melhores condições de vida, ela cedeu. Ele alugou para elas uma pequena casa em um bairro decente, a mobiliou completamente e abriu contas para cobrir todas as suas despesas. Ele queria convidá-las para morar em sua mansão, mas Rachel deixara claro que precisava de tempo, precisava processar tudo, precisava manter algum senso de independência. Ele respeitou isso, mesmo que parte dele quisesse mantê-las por perto, onde pudesse vê-las, onde pudesse garantir que estivessem seguras. Maya se ajustou às novas circunstâncias com notável resiliência. A casa tinha um quintal, onde ela podia brincar, seu próprio quarto com uma cama de verdade e mais comida na cozinha do que ela sabia o que fazer. Ela parou de vender balas. Em vez disso, passava os dias explorando o bairro, fazendo amizade com outras crianças e aprendendo lentamente a ser uma criança novamente, em vez de uma adulta em miniatura, carregando o peso da sobrevivência de sua família. David as visitava diariamente, às vezes 2 vezes por dia, seu império de negócios funcionando sozinho, enquanto ele se concentrava em construir um relacionamento com sua filha. Eles iam a parques juntos, ao cinema, a restaurantes onde Maya olhava de olhos arregalados para cardápios mais longos que seu braço. Ele comprava roupas, livros e brinquedos para ela. Tudo o que ela nunca tivera, e observava seu rosto se iluminar com cada novo presente. Mas mais do que as coisas materiais, ele lhe dava tempo e atenção, ouvindo suas histórias, respondendo às suas perguntas intermináveis, ensinando-a a jogar xadrez e explicando seu trabalho em termos simplificados que ela pudesse entender. Rachel se recuperou lenta, mas firmemente, os medicamentos e a nutrição adequada operando pequenos milagres. A cor voltou ao seu rosto e ela recuperou parte do peso que havia perdido. David providenciou para que sua mãe fosse transferida para um hospital melhor, onde o tratamento era mais agressivo e, embora o prognóstico da idosa permanecesse incerto, pelo menos ela estava confortável e recebendo cuidados adequados.
Rachel a visitava todos os dias e, às vezes, David a levava até lá, esperando no saguão, enquanto mãe e filha passavam um tempo juntas. A relação entre David e Rachel permaneceu complexa. Eles não eram exatamente estranhos, mas também não eram as pessoas que se amaram 12 anos atrás. Muita coisa havia acontecido, muita dor se acumulara. Eles se moviam um ao redor do outro com cuidado, educados e atenciosos, mas com uma tensão subjacente que nenhum dos dois sabia bem como abordar. Às vezes, David pegava Rachel olhando para ele com uma expressão de tristeza tão profunda que ele tinha que se virar. Outras vezes, ele via algo mais caloroso em seus olhos, algum eco do que eles haviam compartilhado uma vez, e a esperança se acendia em seu peito antes que ele a suprimisse. Uma noite, depois que Maya foi para a cama, Rachel o convidou para ficar para um café. Eles se sentaram em sua pequena cozinha, o silêncio se estendendo confortavelmente entre eles pela primeira vez em semanas. Eu nunca deixei de te amar, disse David de repente, as palavras emergindo sem permissão. Mesmo quando pensei que você estava morta, mesmo depois de todos esses anos, eu nunca segui em frente. Rachel olhou para sua xícara de café. Eu também nunca deixei de te amar, mas não sei se isso importa mais. Somos pessoas diferentes agora. Somos. Ou somos apenas mais velhos e mais cuidadosos. David, você mora em uma mansão, você dirige um império de negócios, você se move em círculos que eu nem consigo imaginar. Eu criei nossa filha na pobreza, eu deixei você acreditar que eu estava morta. Como voltamos disso? Nós levamos um dia de cada vez, disse ele. Vemos onde isso vai dar. Não precisamos decidir tudo agora. Rachel encontrou seus olhos do outro lado da pequena mesa. O que você quer de mim? Tudo, admitiu ele. Mas aceitarei o que você estiver disposta a dar. Ela não respondeu imediatamente, mas sua mão se moveu sobre a mesa para descansar sobre a dele. Eles ficaram assim por um longo tempo, conectados por aquele simples toque. E pela primeira vez desde que a verdade viera à tona, David sentiu algo como paz se instalar sobre ele. As semanas se transformaram em meses. David continuou a visitar, continuou a construir seu relacionamento com Maya. E lentamente o constrangimento entre ele e Rachel começou a diminuir. Eles entraram em ritmos e rotinas, jantares de domingo juntos, noites de cinema às quartas-feiras, cafés da manhã de sábado antes da aula de arte de Maya, na qual David a matriculou depois de notar seu talento para o desenho. A casa se encheu com as obras de arte de Maya, peças coloridas retratando famílias, casas e sóis brilhantes, e David valorizava cada uma delas. Maya começou a chamá-lo de pai. Aconteceu gradualmente, naturalmente, sem nenhum momento dramático de decisão. Um dia ela simplesmente disse, "Pai, você pode me ajudar com isso?" E o coração de David quase parou. A partir de então, era simplesmente como ela se dirigia a ele, e cada vez que ele ouvia, a palavra parecia um presente que ele não merecia, mas queria desesperadamente merecer. A saúde de Rachel continuou a melhorar até que seus médicos a declararam em condição estável, embora ela precisasse de tratamento contínuo. Sua mãe acabou se recuperando o suficiente para deixar o hospital e se mudou para a casa com elas, uma mulher frágil, mas de olhos vivos, que observava David com suspeita aberta sempre que ele visitava. Mas quando ela viu como Maya estava feliz, como estava bem cuidada, parte de sua hostilidade se abrandou. David lidou com seus sentimentos sobre as ações de sua mãe através de longas sessões com um terapeuta que ele finalmente consentiu em ver. A raiva e a traição permaneceram, mas conversar sobre isso o ajudou a entender que sua mãe agira por seu próprio senso distorcido de proteção, incapaz de ver além de seus preconceitos e necessidade de controle. Isso não desculpava o que ela fizera, mas lhe dava uma estrutura para processar a dor de perder não apenas Rachel,
todos aqueles anos atrás, mas também seu relacionamento com sua mãe. Ele nunca a perdoaria, mas podia, pelo menos, começar a seguir em frente. 6 meses depois que os resultados do DNA confirmaram a paternidade de Maya, David tomou uma decisão. Ele não podia continuar vivendo na mansão sozinho, enquanto sua filha e a mulher que amava viviam em uma casa alugada do outro lado da cidade. Era hora de se comprometer totalmente com esta família ou ir embora, e ir embora nunca fora uma opção real. Ele abordou Rachel uma noite quando Maya estava na casa de uma amiga. Eu quero que você se mude para a mansão. Vocês duas. Sua mãe também, se ela quiser. Tenho espaço mais do que suficiente e não faz sentido vivermos separados quando estamos tentando ser uma família. Rachel olhou com atenção. É isso que estamos fazendo? Tentando ser uma família? Não é? Ela respirou fundo. David, se nos mudarmos para sua casa, as pessoas terão perguntas, suposições. Os amigos da Maya, seus associados de negócios, todos vão querer saber qual é a relação entre nós. Então contamos a eles a verdade, que você é a mulher que eu amo e Maya é nossa filha. Mas não estamos juntos, não desse jeito. Ainda não, concordou ele. Mas Rachel, eu nunca deixei de querer isso. Nunca deixei de esperar por isso. Sei que não podemos simplesmente continuar de onde paramos. Muita coisa aconteceu, mas talvez possamos construir algo novo. Ela ficou em silêncio por um longo momento. E se eu não estiver pronta para isso? Se eu precisar de mais tempo? Então eu esperarei. Esperarei o tempo que você precisar. Mas, por favor, mude-se para a casa de qualquer maneira. Deixe-me cuidar de você adequadamente. Deixe Maya ter estabilidade, espaço e tudo o que lhe foi negado. Você pode ter seus próprios quartos, sua própria privacidade, quaisquer limites que precisar. Eu só quero que estejamos sob o mesmo teto. Rachel estudou seu rosto, procurando por algo. O que quer que ela tenha encontrado deve tê-la satisfeito, porque ela finalmente assentiu. Tudo bem, nós nos mudaremos, mas vamos com calma, sem pressa, sem pressão. Combinado? A mudança aconteceu ao longo de uma semana. David lhes designou uma ala inteira da mansão, dando a Rachel e Maya quartos adjacentes com banheiros privativos e montando uma suíte confortável para a mãe de Rachel no mesmo andar. O espaço era maior do que a casa que elas alugavam, e Maya corria pelos corredores com óbvia alegria, explorando cada canto. A equipe da casa, que consistia principalmente em um serviço de limpeza e fornecedores ocasionais, expandiu-se para incluir uma governanta em tempo integral e uma cozinheira, ambas cuidadosamente selecionadas por David para garantir que seriam gentis com Maya e respeitosas com Rachel. Ele deixou claro que esta era a casa delas agora, não apenas a dele, e que deveriam ser tratadas de acordo. Maya floresceu no novo ambiente. Ela tinha espaço para se espalhar, uma biblioteca cheia de livros para explorar, um piano na sala de música para o qual David providenciou aulas. Sua arte começou a cobrir as paredes da mansão, assim como cobrira as paredes da pequena casa, e David incentivou cada impulso criativo. Ele a matriculou em uma boa escola particular, onde ela fez amigos facilmente, seu calor natural e curiosidade a servindo bem. Rachel levou mais tempo para se adaptar. Ela se movia pela mansão como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa, desconfortável com a riqueza que a cercava, e David tinha que lembrá-la repetidamente que esta era sua casa. Eventualmente, ela começou a relaxar. Passava tempo no jardim, que fora negligenciado por anos, e começou a restaurá-lo para algo belo. Lia livros da biblioteca e sentava-se na sala de sol, observando os pássaros nos alimentadores que David instalou. Lenta, quase imperceptivelmente, ela começou a parecer em paz. David continuou a lhe dar espaço, respeitando os limites que ela estabelecera. Eles não eram um casal, não tecnicamente,
mas funcionavam como uma unidade familiar. Jantavam juntos todas as noites. Compareciam juntos aos eventos escolares de Maya. Tomavam decisões sobre sua educação e atividades juntos. E às vezes, tarde da noite, quando todos já tinham ido para a cama, eles se sentavam juntos no escritório ou no jardim e conversavam como costumavam fazer antes de tudo desmoronar. 1 ano depois que Maya bateu pela primeira vez no portão de David vendendo balas, ele organizou uma pequena celebração. Não uma festa de aniversário, embora o aniversário real de Maya fosse em alguns meses, mas sim um aniversário de certa forma, o dia que mudara todas as suas vidas. Ele não convidou ninguém de fora da família imediata, apenas Rachel, Maya e a mãe de Rachel, que se afeiçoara consideravelmente a ele ao longo dos meses. Eles comeram bolo no jardim, onde flores silvestres agora cresciam em abundância graças ao cultivo cuidadoso de Rachel. Maya fez um discurso que foi ao mesmo tempo engraçado e comovente, agradecendo a David por ser seu pai, e a Rachel por ser a pessoa mais forte que ela conhecia. Os olhos de David arderam com lágrimas que ele não tentou esconder. Quando Maya e sua avó entraram para assistir a um filme, David e Rachel permaneceram no jardim. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa, e o ar esfriara para algo confortável. "Obrigada", disse Rachel em voz baixa. "Pelo quê?" "Por não desistir, por nos encontrar, por dar a Maya a vida que eu nunca pude dar." David balançou a cabeça. "Você deu a ela tudo o que importava. Você a manteve segura, a criou para ser gentil, corajosa e inteligente. Eu apenas forneci alguns confortos materiais. Você forneceu um pai. Isso não é pouca coisa." Eles ficaram em silêncio por um tempo, observando o pôr do sol. Então Rachel estendeu a mão e pegou a dele, entrelaçando seus dedos. Não era a primeira vez que se tocavam, mas parecia diferente de alguma forma. Mais deliberado, mais significativo. "Estou pronta", disse ela. "Pronta para quê?" Ela se virou para olhá-lo diretamente. "Para tentar de novo. Para sermos não apenas pais, mas parceiros. Se você ainda quiser isso." David sentiu sua respiração falhar. "Você tem certeza?" "Tenho certeza. Você tem sido paciente e gentil e tudo o que eu poderia ter pedido. Você provou que o que tínhamos antes não era apenas uma paixão juvenil. Então, sim, tenho certeza, se você me aceitar." Ele a puxou para perto e a beijou, gentil a princípio e depois mais profundamente, e pareceu ao mesmo tempo familiar e novo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam chorando. "Isso significa que vamos nos casar?" A voz de Maya veio da porta, onde ela aparentemente estava observando. Ela parecia encantada. Rachel riu, enxugando os olhos. "Vamos ter que conversar sobre isso primeiro. Vocês deveriam definitivamente se casar", disse Maya com firmeza. "Isso nos tornaria uma família de verdade." "Nós já somos uma família de verdade", disse David. "Mas sim, eu gostaria de me casar com sua mãe. Se ela disser sim." Rachel olhou para ele, depois para Maya e de volta para ele. "Peça-me direito." David se levantou e entrou na casa, voltando um momento depois com uma pequena caixa que ele carregava no bolso há 3 meses, esperando o momento certo. Ele se ajoelhou na grama diante de Rachel e abriu a caixa para revelar um anel. Não o mesmo que ele lhe dera 12 anos atrás, mas semelhante, um símbolo tanto do passado quanto do futuro deles. "Rachel Brennan, você quer se casar comigo?" Ela não o fez esperar. "Sim." Maya comemorou e correu para abraçar os dois. A mãe de Rachel apareceu na porta, sorrindo por entre as próprias lágrimas. E David sentiu a última peça de seu coração partido finalmente se encaixar no lugar. Levou 12 anos, uma reviravolta cruel do destino e uma criança corajosa, vendendo balas em uma porta, mas eles encontraram o caminho de volta um para o outro. As mentiras caíram. A verdade os libertou. E agora,
Finalmente, eles poderiam construir a vida que lhes fora roubada. O casamento foi pequeno e privado, realizado no jardim 6 meses depois. Maya serviu como porta-alianças, usando um vestido que ajudou a desenhar, seu rosto brilhando de felicidade. Rachel usava branco simples, elegante e discreto, e quando David a viu caminhando em sua direção por entre as flores que ela plantara, sentiu a mesma onda de amor que experimentara da primeira vez que a vira, tantos anos atrás. Eles trocaram votos que eles mesmos escreveram, prometendo não apenas se amar, mas continuar construindo a família pela qual lutaram tanto para proteger e reunir. Quando David beijou sua noiva, Maya aplaudiu com entusiasmo e a mãe de Rachel enxugou os olhos com um lenço. A recepção foi igualmente pequena. Apenas um punhado dos associados de negócios mais próximos de David em quem ele confiava, e alguns dos novos amigos de Rachel e Maya. Não havia lembranças da dor passada, nenhum reconhecimento dos anos perdidos. Esta era uma celebração do que eles tinham agora e do que construiriam juntos daqui para frente. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e Maya foi colocada na cama, ainda vibrando de excitação, David e Rachel estavam no quarto que agora compartilhariam, olhando pela janela para o jardim iluminado pela lua abaixo. "Nenhum arrependimento?" perguntou David. "Nenhum", disse Rachel. "Bem, talvez um. Gostaria que não tivéssemos perdido aqueles anos. Gostaria que Maya te conhecesse desde o início. Não podemos mudar o passado, mas podemos garantir que o futuro seja tudo o que deveria ser." Rachel se encostou nele, seus braços a envolvendo naturalmente. "Eu nunca pensei que me sentiria segura novamente. Depois de sua mãe, depois de fugir por tanto tempo, pensei que o medo era apenas parte de quem eu era. Mas você me deu segurança. Você nos deu um lar de verdade. Este sempre foi para ser o seu lar", disse David. "Desde o momento em que me apaixonei por você, este lugar era para ter você nele. Apenas demoramos um pouco para encontrar nosso caminho até aqui." Eles ficaram juntos, observando a noite. Duas pessoas que foram separadas e encontraram o caminho de volta através de uma combinação de destino, coragem e um amor que se recusou a morrer. A mansão, que antes ecoava com solidão, agora ressoava com risos e conversas. Os quartos, que continham apenas memórias, agora abrigavam uma família viva e pulsante. Maya cresceu naquela casa, cercada de amor e estabilidade. Ela se destacou na escola, desenvolveu uma paixão por arte e música e nunca esqueceu de onde veio. Quando mais velha, ela se voluntariaria nos bairros onde antes vendia balas, usando os recursos de seu pai para ajudar outras famílias que lutavam como a sua um dia lutou. David a apoiava completamente, orgulhoso da jovem compassiva em que sua filha estava se tornando. A saúde de Rachel permaneceu estável, e embora ela nunca tenha recuperado totalmente a força que tivera em sua juventude, viveu uma vida plena e feliz. Ela continuou a cuidar do jardim, que se tornou uma espécie de atração local, e iniciou um pequeno negócio de venda de flores e plantas, encontrando propósito e alegria em ajudar as coisas a crescer. David reduziu seus compromissos de negócios, delegando mais autoridade a executivos de confiança e passou seu tempo focando no que realmente importava: sua família. Ele e Maya desenvolveram um vínculo próximo, do tipo que vem de uma compreensão genuína e respeito mútuo. Ele nunca tentou compensar os anos que perdeu, sendo superprotetor ou sufocante. Em vez disso, deu a ela espaço para crescer, garantindo que ela sempre soubesse que ele estava lá se ela precisasse dele. A mãe de Rachel viveu com eles por mais 5 anos antes de falecer pacificamente durante o sono. A essa altura, ela passara a pensar em David como um filho e morreu sabendo que sua filha e neta estavam verdadeiramente seguras e bem cuidadas.
Eles a enterraram em um cemitério com vista para as montanhas e Maya plantava flores no túmulo toda a primavera. Anos se passaram. Maya se formou no ensino médio com honras, foi aceita em várias universidades de prestígio e escolheu estudar arte e serviço social. David e Rachel compareceram à sua formatura com lágrimas nos olhos, lembrando-se da criança descalça que batera em um portão vendendo balas e maravilhados com a jovem forte que ela se tornara. Na noite anterior à partida de Maya para a faculdade, os três se sentaram no jardim uma última vez, como tantas vezes antes. As flores estavam em plena floração, o ar doce com seu perfume e as estrelas claras no céu. Eu estive pensando, disse Maya, sobre aquele dia em que bati no seu portão. Você já se perguntou o que teria acontecido se eu tivesse escolhido uma rua diferente? Se eu nunca tivesse visto aquela foto? David considerou a pergunta. Acho que teríamos nos encontrado eventualmente. Talvez levasse mais tempo, mas acredito que algumas conexões são fortes demais para permanecerem escondidas para sempre. Eu costumava ficar com raiva, admitiu Rachel, por todo o tempo que perdemos, mas agora acho que talvez as coisas aconteceram como precisavam. Maya precisava crescer forte e independente, aprendendo resiliência e compaixão. Você precisava aprender o que realmente importava na vida. E eu precisava aprender que era mais forte do que jamais soube. Todos nós precisávamos nos tornar quem somos agora, antes de podermos ser verdadeiramente uma família. Maya assentiu pensativamente. Fico feliz por ter batido naquele portão, mesmo estando com medo, mesmo tendo fugido no início. Fico feliz por ter voltado. Eu também, disse David. Você mudou minha vida inteira em cerca de 30 segundos. Os melhores 30 segundos da minha existência. Eles se sentaram juntos até que as estrelas giraram no céu e a noite esfriou. Eventualmente, eles entraram na casa que se tornara um verdadeiro lar, cheia de evidências de vidas vividas juntas. As obras de arte de Maya, os livros de jardinagem de Rachel, os papéis de negócios de David, tudo misturado em um caos confortável. A história que começara com uma criança vendendo balas para ajudar sua mãe doente se transformara em algo que nenhum deles poderia ter previsto. Uma família despedaçada por mentiras e crueldade fora reunida por coincidência e coragem. A verdade que fora escondida por tanto tempo finalmente emergiu, trazendo consigo a oportunidade de cura e segundas chances. David frequentemente pensava em sua mãe naqueles anos, tentando entender o que a levara a ações tão extremas. Ele nunca a perdoaria pelo que ela tirara dele, de Rachel, de Maya, mas aprendera a aceitar que ela agira por seu próprio senso distorcido de amor, incapaz de ver além de seus preconceitos e necessidade de controle. Esse entendimento não desculpava suas ações, mas permitia que ele fizesse as pazes com o passado. Rachel também fizera suas próprias pazes. Ela não olhava mais por cima do ombro, não se assustava mais com ruídos inesperados, não vivia mais no estado constante de medo que definira sua vida por tantos anos. Ela enfrentara seus demônios, os sobrevivera e saíra do outro lado mais forte. A mulher que fugira grávida e apavorada se tornara uma mulher que podia se erguer e reivindicar seu lugar no mundo. E Maya, a criança que nascera na incerteza e na luta, se tornara a ponte que os uniu. Sua coragem em retornar à mansão após fugir inicialmente, sua honestidade em confrontar ambos os pais com verdades difíceis, sua resiliência em se adaptar a mudanças drásticas de vida, tudo isso fora essencial para sua reunião e cura. A mansão que antes se erguia como um monumento à riqueza e ao isolamento fora transformada em um verdadeiro lar. Seus corredores ecoavam com risos agora em vez de vazio. Seus quartos eram vividos em vez de exibidos. O jardim florescia com vida cuidadosamente cuidada por mãos amorosas.
E as três pessoas, que se encontraram contra todas as probabilidades, continuaram a construir sua vida juntas, um dia de cada vez. Às vezes, Maya trazia amigos da faculdade para casa, e eles se maravilhavam com o tamanho da casa e o amor óbvio que a preenchia. Ela lhes contava a história de como encontrara seu pai, uma versão higienizada que deixava de fora as partes mais sombrias, mas transmitia a verdade essencial. Ela não tinha vergonha de onde viera, da pobreza e da luta que moldaram seus primeiros anos. Essas experiências a tornaram quem ela era, e ela as carregava não como cicatrizes, mas como medalhas de honra. David continuou a apoiar várias instituições de caridade focadas em ajudar famílias na pobreza, impulsionado pelo conhecimento de quão perto sua própria filha chegara de cair nas frestas da sociedade. Ele usou sua riqueza e influência para criar oportunidades para pessoas que o lembravam de Rachel e Maya. Pessoas que precisavam apenas de uma pequena chance para mudar completamente suas circunstâncias. Tornou-se o trabalho de sua vida, mais importante do que qualquer negócio ou oportunidade de investimento. Rachel às vezes dava palestras em abrigos para mulheres, compartilhando sua história de escapar de uma situação ameaçadora e reconstruir sua vida. Ela falava honestamente sobre seus medos e lutas, sobre as escolhas que fizera e as consequências que elas trouxeram. E sempre terminava com a mensagem que a sustentara nos tempos mais sombrios, que o amor verdadeiro, encontra uma maneira de sobreviver mesmo quando tudo o mais desmorona. Os três viajaram juntos, vendo partes do mundo que nenhum deles visitara antes. Eles criaram novas memórias para equilibrar os anos de separação. Riram juntos, às vezes choraram juntos, e construíram o tipo de vínculo que só vem de ter enfrentado dificuldades genuínas e saído intacto do outro lado. E sempre, pendurada no corredor da mansão, estava a fotografia que iniciara tudo. A imagem do jovem David e Rachel, felizes e apaixonados, congelados naquele momento antes da tragédia. Eles a mantinham lá não como um lembrete de dor, mas como evidência de que seu amor sempre fora real, sempre valera a pena lutar. Maya às vezes parava em frente a ela, estudando os rostos de seus pais antes de nascer, e sorria ao saber que, contra todas as probabilidades, aquele casal na fotografia encontrara o caminho de volta um para o outro. A história de como uma criança vendendo balas tropeçara na mansão de seu próprio pai e descobrira uma mentira de 12 anos se tornou uma lenda familiar, contada e recontada em reuniões e celebrações. Cada vez que era compartilhada, o milagre de sua reunião parecia novo. Cada vez eles se maravilhavam com as probabilidades e as coincidências que os uniram. Mas por baixo do milagre havia algo mais fundamental: a simples verdade de que o amor, quando é real, profundo e genuíno, se recusa a morrer. Pode ficar escondido por anos, enterrado sob mentiras, medo e separação. Pode parecer impossível de recuperar, mas ele persiste, esperando o momento em que possa emergir novamente, quando as barreiras que o contêm finalmente racham e desmoronam. David e Rachel se amaram 12 anos atrás. Aquele amor sobrevivera apesar de tudo que tentara destruí-lo. E quando teve a chance, floresceu novamente, mais forte por ter sido testado, mais profundo por ter sido considerado perdido. Eles receberam uma segunda chance que a maioria das pessoas nunca recebe, e a valorizaram completamente. Maya viu seus pais envelhecerem juntos com satisfação e alegria. Ela lhes dera essa chance por ser corajosa o suficiente para bater no portão de um estranho, por ser curiosa o suficiente para olhar uma fotografia, por ser forte o suficiente para confrontar verdades difíceis. Ela fora o catalisador que colocara tudo em movimento e carregava esse conhecimento com orgulho.
Anos mais tarde, quando Maya teve seus próprios filhos, ela os levaria à mansão e lhes contaria a história de sua avó que fugira para proteger sua filha, e de seu avô que nunca deixara de amá-la, e da corajosa garotinha que os unira vendendo balas em um dia quente de verão. As crianças ouviriam de olhos arregalados, e então correriam pelos mesmos corredores que sua mãe correra um dia, brincando no mesmo jardim, olhando para a mesma fotografia. E David e Rachel os observariam juntos, de mãos dadas, de cabelos grisalhos agora, mas ainda com aquele mesmo amor brilhando em seus olhos. Eles haviam perdido 12 anos, mas ganharam uma vida inteira juntos, e isso era mais do que a maioria das pessoas jamais recebeu. O passado não podia ser mudado, mas o futuro se estendia diante deles, brilhante de possibilidades. A mansão permanecia como um testemunho do poder da verdade e da resiliência do amor. Vira escuridão e solidão, fora preenchida com mentiras e segredos, mas no final tornara-se um lar de verdade, construído sobre honestidade, coragem e os laços inquebráveis da família. As mentiras caíram, a verdade emergiu, e 3 pessoas que foram separadas encontraram o caminho de volta uma para a outra e construíram algo belo a partir das ruínas do que fora destruído. Foi assim que a história deles terminou, não com tragédia ou separação, mas com amor, reencontro e a satisfação tranquila de ter lutado por algo que valia a pena ter e vencido. A criança que batera em um portão vendendo balas encontrara seu pai. A mulher que fugira com medo encontrara o caminho de casa. E o homem que pranteara um amor que pensava estar perdido descobrira que algumas coisas são mais fortes que mentiras, mais fortes que o tempo, mais fortes que qualquer coisa que tente destruí-las. O amor perdura, a verdade emerge. E a família de verdade, encontra uma maneira de se unir mesmo quando todas as forças do mundo tentam mantê-los separados. Essa era a lição escrita em cada canto da mansão, em cada flor do jardim, em cada sorriso trocado entre as 3 pessoas que se recusaram a aceitar que sua história havia acabado. Eles escreveram um novo final juntos, e era exatamente o final que mereciam.